Então, para retomar a linha de desenvolvimento do nosso curso e do nosso tema, né, nós iniciamos na última sessão o que eu chamei de uma unidade do curso que está mais voltada para o tratamento de questões propriamente empíricas da teoria da democracia, né? Começou com uma espécie de um overall view, que eu fiz sobre a situação da América Latina, olhando alguns desafios que derivam do processo de democratização que ocorreu na América Latina e do seu desenvolvimento. São duas coisas, aliás, diferentes, que têm gênese e desenvolvimentos diferentes. A transição teve uma dinâmica, o que vem depois tem outra dinâmica, né? E eu chamei a atenção para alguns problemas, talvez pudesse resumir os mais importantes, não é? Lembrando em parte o texto do Richard Rose e dos seus colaboradores. Os mais importantes dizem respeito ao que o Rose e os seus colegas chamaram de a escolha do processo democrático, da democratização, nem sempre corresponde ao modo como os atores pensam estrategicamente o problema. Isso não quer dizer que as pessoas não ajam, os atores não ajam estrategicamente, mas quer dizer que as escolhas às vezes derivam de circunstâncias que pode representar uma mudança abrupta, como ele chamou, repentina, que leva à criação do sistema de instituições e de condições de criação do regime democrático em condições que não são apropriadas para isso, porque é repentino, é imediato, não é? Como no caso dos países que tinham uma longa tradição burocrática, de centralização e inclusive de cultura autoritária, que acaba o sistema soviético, cai o muro de Berlim e imediatamente tem o que ele chamou de uma relação entre procura e oferta, né? Uma procura, uma demanda por democratização que nem sempre encontra espaço adequado, porque as pessoas não formularam suficientemente, não foram capazes de pensar de maneira adequada, não é? As exigências, os problemas, que derivam do processo de democratização e das exigências de democratização, né? Então, em parte, eu procurei colocar o contexto latino-americano nesse cenário mais amplo, fazendo uma certa relação entre o desenvolvimento da América Latina, alguns problemas, alguns desafios do desenvolvimento da América Latina, da democracia na América Latina, e esse pano de fundo proposto pelo Rose e pelos seus colaboradores, né? E, em parte, nós começamos a avançar na direção de analisar com mais detidamente alguns casos, em particular o caso do Brasil, que é o que eu me proponho a fazer hoje, de um ângulo que, de um certo sentido, está presente nos dois textos que eu pedi para vocês prepararem para hoje. Obviamente no meu próprio texto, mas também no texto da Frances Hagopian, que faz uma comparação entre estágios, avaliação da qualidade da democracia no Chile e no Brasil, né? Eu digo que tem relação num aspecto extremamente importante, quer dizer, por tudo que nós discutimos antes, vocês devem se lembrar, se recordam, tem um lugar central na abordagem da qualidade da democracia, não apenas os problemas que dizem respeito ao primado da lei, extensão de direitos de cidadania, mas também o modo como participação dos eleitores, dos cidadãos, e competição entre contendores, não é? São percebidas como elementos de constituição da democracia, no sentido da democracia abrir possibilidades, abrir alternativas de que as pessoas possam realizar os seus interesses, as suas preferências, as suas utopias, digamos assim, os seus desejos sobre como deve ser a sociedade. Por esta razão, o problema das percepções sobre o sistema é uma área muito importante. E é sobre isso que eu quero apresentar, desenvolver o tema de hoje, né? Como vocês vão poder ver aqui pela apresentação desses dados, eu quero trabalhar com um conjunto de dados que decorrem de pesquisas que foram realizadas, que eu próprio realizei
entre o período de 1989 e 2006. São uma série de pesquisas de cultura política que um dos componentes, uma das dimensões examinadas é a dimensão da percepção do cidadão sobre as instituições. O nexo teórico, o nexo conceitual, se vocês quiserem aqui, é que a percepção sobre as instituições, num certo sentido, é também a percepção que formula o espaço em que as pessoas percebem que tem, digamos, tem possibilidade de intervenção na política, de serem influentes, de agirem, de alguma maneira, de condicionarem a definição das políticas públicas. No sistema democrático, a ideia de que os cidadãos, os eleitores, não podem impactar as políticas representa um déficit, uma fraude do sistema democrático. Então, por essa razão, a ideia de captar essa percepção é muito importante para nós entendermos como, do ângulo da sociedade, né, da parte dos que são, digamos assim, integrantes da comunidade política, como eles estão percebendo o sistema. Bom, o que esse quadro mostra são as pesquisas que vêm desde 89, num certo sentido, há uma série de questões que permanecem, que são permanecem nas várias pesquisas e que, num certo sentido, tratam, em particular, dessa questão de percepções sobre o sistema, né? Eu acho que não é necessário insistir muito sobre essas questões, sobre a natureza propriamente da amostra, da pesquisa, etc. São dados que, se vocês quiserem, eu retomo a isso, mas esse quadro mostra como é que a amostra, em particular da última pesquisa de 2006, se desdobrou, e é um pouco o mesmo modelo, o mesmo padrão adotado nos outros casos, para indicar que a amostra adotada foi uma amostra representativa do conjunto da população nas suas diferentes características, né? Bom, então, indo para frente, né, para caracterizar, para, num certo sentido, qualificar o problema que eu quero colocar, eu acho que o ponto de partida é essa noção, sobre a qual eu falei algumas outras vezes, em outras aulas, mas que eu acho que é bom retomar agora, que é a ideia de que nós temos, quando fazemos uma avaliação desse período recente da democratização no Brasil, nós estamos diante de um paradoxo, né, que consiste no fato de que, embora haja um certo consenso entre os especialistas, entre os cientistas políticos, de que a democracia está relativamente consolidada no Brasil, não é? No entanto, as instituições, em particular, as instituições mais importantes do sistema democrático, do sistema representativo, elas são objeto de uma imensa desconfiança que é generalizada, é continuada, perpassa, como nós vamos ver nos dados, praticamente todos os setores da população, constitui um fenômeno. Você tem, por um lado, uma certa estabilização e, por outro lado, você tem desconfiança. Ou, se vocês quiserem, você tem, de um lado, adesão nominal, quando nós perguntamos sobre a democracia, mas quando se trata das instituições tem essa desconfiança. Vocês se lembram que na nossa discussão sobre a cultura política, numa das aulas anteriores, e depois sobre o conceito de confiança, o conceito de desconfiança emergiu com muita força, não é? Como ligado, como eu vou desenvolver isso para frente, como ligado a duas dimensões. Uma dimensão de avaliação objetiva de funcionamento das instituições, mas uma outra dimensão que tem que ver propriamente com o significado normativo que as instituições assumem na democracia, né? E os meus dados das minhas pesquisas mostram que desde o início da democratização a desconfiança está distribuída praticamente em todos os segmentos que diz respeito a sexo, idade, escolaridade, renda, religião, regiões do país. Não tem muita diferenciação nisso. Bom, alguns autores dizem, no entanto, que não tem muita importância que haja desconfiança, porque, finalmente, as instituições, a despeito da desconfiança, continuam funcionando, ou estão funcionando. Há uma certa harmonização, uma certa harmonia no seu funcionamento. Exemplo mais claro disso seria o presidencialismo de coalizão, não é? Finalmente, o presidente aprova a maior parte dos seus projetos no Congresso, com idas e vindas, com contrariedades, com contradições e, às vezes, com crises, como nós estamos vendo agora nesse primeiro ano do governo Dilma, mas o governo aprova, quase todos.
tem negociações, bom, então alguns autores tendem a usar isso, né, a usar essa constatação, dizer, bom, é como se nós pudéssemos perguntar, por que dar atenção à desconfiança se está tudo funcionando e dando resultados? Bom, a premissa do qual eu parto e o meu grupo de pesquisa nós partimos é de que a constatação de que mesmo o regime sendo apoiado pela maioria, o regime democrático, pela maioria dos brasileiros, você tem uma realidade. 2/3 aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, não confia nos partidos, nos políticos propriamente dito, no Congresso, na Justiça e também no Executivo. Há uma diferença aqui, se você pegar a personalidade do presidente A ou do presidente B, a popularidade é mais alta, mas quando você pergunta, confia no presidente, no governo, na administração, mais ou menos está no mesmo patamar de desconfiança das demais instituições, né? Bom, ainda assim, é preciso também partir de uma premissa de que implica em que, no curto prazo, levando em conta a experiência de vários países, a existência desses índices de desconfiança não constitui um risco imediato para a democracia, né? Não é que a existência de patamares de desconfiança altos, que num certo sentido, se vocês lembrarem a nossa discussão do conceito de qualidade da democracia, remete para duas dimensões da abordagem da qualidade da democracia, a dimensão de responsividade, por um lado, capacidade dos governos de responderem adequadamente às expectativas dos eleitores, e, por outro lado, de accountability no sentido principalmente horizontal e social, não é? Ainda que remetindo para isso, ela não em si não é um impedimento da democracia no curto prazo. A dúvida que pode existir é se, no entanto, a descrença, o cinismo, o distanciamento das instituições e da política, da política democrática, não pode constituir uma base de apoio social e principalmente cultural para eventuais alternativas autoritárias que, em situação de crise, tende a se constituir, tende de alguma maneira articular interesses, forças, etc. Bom, se nós olharmos ao longo da história brasileira, pelo menos meados dos anos 40 para cá, se vocês fizerem uma espécie de classificação das principais crises institucionais, né, de 46 em diante, ou de meados dos anos 40 em diante, é muito interessante perceber, é muito interessante como o momento da crise é uma agregação de forças dispersas anteriores e que, em geral, não apenas tem um elemento, uma base de muita descrença em relação ao sistema, como, em geral, são setores que se propõem a operar fora da legalidade, da Constituição, do primado da lei e do funcionamento. Quer dizer, isso para dizer o seguinte, né? A existência de uma base de descrença, de uma base social, cultural, político-institucional de descrença, não é irrelevante. Pode constituir, como em algumas crises constituiu, base de apoio para alternativas autoritárias, né? Bom, então, diante disso, o objetivo da pesquisa foi, fundamentalmente, tentar desvendar a natureza desse padrão contraditório que leva com que a desconfiança que eu estou relatando e que aparece nas pesquisas, né, conviva com níveis altos de apoio normativo, né? O ponto aqui é que as instituições são percebidas, devem ser consideradas como a mediação necessária, uma mediação indispensável entre cidadãos e o Estado, né? E, portanto, ser a porta de acesso de direitos que são fundamentais, né, para o funcionamento da democracia. Mas é claro que isto, a verificação da eficácia desse mecanismo depende de como funcionam as instituições. Depende, em grande parte, do quanto eficaz as instituições são para dar conta desta, digamos, desta potencialidade de que é através delas
que os cidadãos trazem para dentro do sistema as suas demandas, as suas preferências. Se elas funcionam mal, não é apenas que tem uma má imagem, mas tem um problema de funcionalidade do sistema que você bloqueia. É como se você estivesse estrangulando o fluxo através do qual demandas, a vitalidade de reivindicações possa chegar para dentro do sistema. Bom, então, desse ponto de vista, uma das premissas da qual nós partimos é que a confiança é fundamental para o funcionamento do sistema. Quer dizer, a confiança, de alguma maneira, representa um atalho através do qual as pessoas percebem que tem alternativas e tem possibilidades de intervir no sistema. Se isso não funciona, se isso está bloqueado, se isso é evidente que coloca uma dúvida sobre a legitimidade de funcionamento do próprio sistema, né? Bom, a desconfiança em si, portanto, eu não vou alongar nisso, porque é uma coisa que nós tratamos na aula propriamente sobre a confiança e a desconfiança, mas a confiança aparece como uma resposta através do qual os cidadãos reagem, através do qual eles apresentam a sua reação diante do mau funcionamento, do déficit de funcionamento institucional. Quando esse funcionamento é baixo, quando essa qualidade é baixa, né, a experiência democrática torna-se, para as pessoas, torna-se negativa e tende a gerar descrença, dissabor, cinismo, né, que, por exemplo, ocorre quando as pessoas se percebem fraudadas pela continuidade da corrupção, a impunidade, quando os serviços públicos tendem a não atender a aspirações fundamentais, ou quando, como nós vamos ver na discussão do texto da Frances Hagopian, né, um percentual, um segmento importante sente que não está sendo tratado em condições de igualdade, por exemplo, uma instituição como a Justiça. Quer dizer, a percepção de funcionamento negativo, não é, que gera desconfiança, se enraiza, se estrutura nessas percepções que, uma coisa que eu estou chamando a atenção aqui, deriva da experiência prática das pessoas com as instituições, né? Bom, algumas concepções tendem a explicar a desconfiança apenas em função do desempenho dos governos, em particular do desempenho de tipo econômico, né? Mas há uma literatura na qual, em parte, eu me baseei nessa pesquisa, em algumas coisas, inclusive, que vocês examinaram na discussão da confiança, há uma literatura dos anos 90 e do início deste século que mostra que tão importante ou mais forte do que a desconfiança do ponto de vista desempenho objetivo de governos é a desconfiança que é derivada do padrão de funcionamento das próprias instituições, né? Claro que a performance econômica não pode ser desprezada, não pode ser deixada de lado, não se trata de que perceber a economia, salário, enfim, oscilações, não tem influência. É evidente que tem influência, né? Mas a hipótese dessa literatura é que o problema da desconfiança se expande, vai numa direção mais ampla que envolve essas concepções sobre o universalismo, a probidade, a natureza impessoal dos procedimentos que são adotados, ou seja, a natureza universal das instituições no que diz respeito ao tratamento, né, dos direitos aos quais elas fazem referência, ou seja, em que medida tem não só a equidade, mas efetivamente o funcionamento das instituições implica em empoderamento de quem não tem poder usualmente. Empoderamento para algumas iniciativas, para algumas circunstâncias, que, em última análise, representam trazer para dentro do sistema interesses e preferências. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Se vocês pegarem, tem toda uma literatura enorme nas ciências sociais, não é? E na ciência política também, chamando a atenção para o quanto a configuração, identidade de interesses e como isso se articula com o sistema é fundamental. A tradição marxista tem muita coisa sobre isso, a tradição que eu talvez pudesse chamar de uma maneira, uma classificação apressada,
um certo liberalismo social, um certo, à la Rawls, por exemplo, um certo liberalismo mais à esquerda, também tem a mesma preocupação. Instituições, direitos, etc., não são formais, eles funcionam tão efetivamente quanto são capazes de dar poder para quem não tem para realizar o quê? Fundamentalmente preferências e interesses, né? Bom, então, em função destas premissas teóricas, a hipótese principal que eu formulei, eu e os meus colegas de pesquisa, né, em torno dessa pesquisa, foi de que a aceitação ou aprovação das instituições depende, em grande parte, da experiência prática dos cidadãos na sua relação com as instituições, né? Mas esta experiência prática tem dois lados. Ela tem um lado que implica em uma avaliação que é pragmática, se vocês quiserem, racional, sobre o funcionamento das instituições, mas ela tem uma outra dimensão que é normativa, que, portanto, tem uma natureza social, cultural, e que é complementar à motivação racional, não é? Através do qual as pessoas percebem as instituições. É através dessa, digamos assim, dessa síndrome de... Bom, eu estou falando de dois lados, mas é dois lados que se interagem. Não é? E, portanto, dois lados que não é que tem um bloco racional aqui, um bloco normativo, motivacional, cultural do outro lado. Essas coisas estão ligadas, né? A percepção da racionalidade de funcionamento das instituições, em grande parte, está impactada, influída pelo aquilo que nós entendemos que é o papel delas, que é a sua missão. Por que elas devem operar? Bom, é através disso que os cidadãos podem perceber, podem se assegurar que direitos fundamentais assegurados, propostos pela democracia, são assegurados pelas instituições na sua operação real, criando condições de bem-estar, criando condições de... Quer dizer, não é pouca coisa isso, né? Não é pouca coisa, porque finalmente é a área em que, digamos assim, a política se transforma numa atividade próxima da experiência cotidiana das pessoas. Uma premissa dessa posição teórica é que o processo de democratização não pode ser visto de maneira dicotômica, ditadura, democracia. Não é? No mínimo, ela tem que ser vista em termos tricotômicos. Democracia, uma posição intermediária, ditadura, uma posição intermediária, democracia. Ou quadricotômicas, né? Autoritarismo pleno, autoritarismo mitigado, democracia insuficiente, mitigada em processo de construção, democracia plena, no mínimo, né? Mas, evidentemente, a abordagem da qualidade da democracia que eu venho adotando desde o início das nossas discussões, ela é um pouco mais rica do que isso, porque a abordagem da democracia não vai fazer referência a essa disposição espacial, autoritarismo aqui, transitando no espaço e no tempo para a democracia lá, ela não vai ver só o problema, digamos assim, espacial e temporal. Ela vai ver também questões de qualidade que envolve conteúdo, né? Vocês se lembram dessa discussão. 3 procedimentos fundamentais, não é? 3 componentes fundamentais e envolve um conjunto de procedimentos, de conteúdos e resultados da democracia. Bom, aqui, de novo, eu vou só para fins de menção de uma coisa que nós já discutimos, mas que eu acho que vale a pena lembrar. Essas 3 dimensões são, por um lado, primado da lei, que em última análise significa primado da lei. É por isso que eu, às vezes, quando falo da crise da USP, eu estou sempre lembrando do tema do primado da lei. Primado da lei implica, por um lado, equidade diante da norma. Equidade quer dizer, não tem alguém que é mais... Não tem alguém que pode usar a lei mais do que o outro. Se tiver isso, vamos ser claros, não tem propriamente a vigência da lei nos termos em que a democracia implica em igualdade. Agora, tem um outro elemento que implica em submissão à lei. Se a lei é legítima, se a lei é adotada pela comunidade, não tem essa situação em que eu posso dizer, não, eu em tal espaço ou em tal circunstância, entenda esse espaço pelo campus da universidade, ou pelo, sei lá, pelo
pelo espaço em que algumas figuras utilizam no sistema institucional brasileiro, partidos e, eventualmente, o Congresso Nacional, eu posso fazer o que eu quiser. Quer dizer, se tiver uma circunstância dessa natureza, vamos ser claros, não tem primado da lei. Porque você derrotou a ideia de equidade atribuída à lei que, num certo sentido, atribui direitos iguais, mas também implica em uma submissão igual. Não é pouca, eu acho que não é pouca coisa, eu acho que isso é pouco compreendido, eu acho que isso é pouco debatido. A nossa universidade, a nossa faculdade em particular, e uma boa parte da cultura política brasileira ignora essa dimensão. Você tem direitos dados pela equidade da lei, mas tem submissão eu não considero. Quer dizer, não é que as pessoas dizem não, elas nem sequer colocam na mesa. O argumento não entra. Bom, então, primado da lei. Segundo, estrutura de direitos civis, políticos e sociais. O único ponto que eu chamo a atenção aqui, que é uma reiteração de coisas discutidas antes, é que a ideia de igualdade de direito civil e igualdade política é uma pré-condição para a igualdade social e econômica. Na democracia, igualdade social e econômica não está previamente dada. Ela depende de construção. Mas para construir igualdade social e econômica, supõe igualdade política. Supõe que na competição, na disputa, etc., os contendores eles se equilibram. Não tem alguém que tem recursos de poder, recursos de partido, recursos na campanha, no financiamento de eleitoral, etc., que pode dizer, não, como todo mundo faz, eu também posso adotar critérios ou mecanismos de corrupção, etc. Não, se você tiver mecanismo dessa maneira, você desequilibra a competição. Então, significa que ao desequilibrar, não é, você breca, condiciona, limita, estreita uma possibilidade de que o direito no plano político abra as portas para os seus, digamos assim, para os seus sucedâneos, que seria a igualdade social e igualdade econômica, né? Bom, e finalmente a ideia de controle social dos governos, controle pela sociedade, que está fortemente ligado à ideia de autonomia, de soberania que é atribuída aos... Bom, então isso não há nenhuma novidade disso, nós discutimos isso, eu estou apenas reiterando, né, mas eu estou dizendo, isso em parte foram premissas que nós adotamos para poder pensar o tema, formular as nossas hipóteses e fazer a pesquisa, né? Aqui também é um argumento conhecido, vocês de alguma maneira já passaram por essa discussão, né? Esses critérios anteriores permitem fazer uma distinção analítica entre o conceito de democracia eleitoral e democracia completa, envolvendo primado da lei, direitos e accountability, né? Exemplos claros em que essa discrepância aparece são esses casos que estão listados aí, Venezuela, Equador e Rússia. Se quiserem, Afeganistão também. Se quiserem, um ou outro país africano teve também problemas dessa natureza, e teve eleição, o presidente eleito não foi empossado. Bom, qual é o problema aqui? O problema é que, às vezes, você tem eleições, mas a existência de eleições não é garantia suficiente nem de que o primado da lei funciona, nem muito menos de que direitos de cidadania são suficientemente estendidos, ampliados, têm extensão no conjunto da comunidade, para que as pessoas se sintam em condições de não apenas de participar formalmente, mas de participar se empoderando, podendo, portanto, colocar na ordem, na agenda do debate político nacional, colocar os seus temas, as suas preferências, os seus... Quer dizer, de novo, aqui parece uma decorrência lógica do conceito, mas tem uma enorme implicação, né? Bom, o reflexo dessa diferenciação de tipos de democracia é que, num certo sentido, nós podemos dizer que as pessoas percebem, a percepção das pessoas sobre o regime democrático tende a distinguir a democracia vista como valor ideal, a democracia como experiência prática, né? Vamos ver se os dados, de alguma maneira, confirmam isso. Eu começo apresentando os dados das pesquisas com um quadro que é estritamente descritivo, né? Mas é um quadro que, de alguma maneira, envolve algumas questões centrais sobre percepções que vão desde percepções sobre o primado da lei, sobre a vigência do primado da lei, até percepções sobre, por um lado, direitos e, por outro lado, a efetividade de instituições
que, digamos assim, segundo a abordagem adotada da qualidade da democracia, tenderiam a dar espaço tanto para accountability vertical como para accountability horizontal. Né? O que aparece aí? Vocês veem a última coluna, que é de 2006, eu diria que é quase dramático. Né? 81% consideram que não tem igualdade perante a lei. Pergunta de vários modos a mesma questão, aparece que as pessoas não sentem que tem igualdade. Né? Oportunidade de acesso à justiça é mais grave ainda. Né? Se os brasileiros cumprem a lei, no sentido de que se subordinam, se submetem à lei, também tem um percentual muito alto. Depois os outros caem um pouco mais. Né? Tem pouca comparação, porque eu não fiz as mesmas perguntas nas pesquisas anteriores. Né? Então aqui não aparece com muita... mas eu chamaria atenção aqui para o ponto 4 de baixo para cima, sobre a representação dos partidos. Vocês têm, desde meados dos anos 80, porque do final dos anos 80, a pesquisa foi feita em 89, depois em 2006, um patamar muito alto de uma percepção sobre um funcionamento deficitário dos partidos. Né? Bom, o gráfico seguinte, num certo sentido, vai na direção de apresentar os dados sobre o que eu disse, a percepção da democracia vista como ideal. Aqui não é a percepção da democracia em termos pragmáticos. O que os dados indicam? Né? Os dados indicam que, se vocês pegarem de 89 a 2006, há um crescimento na curva vermelha, no indicador que está em vermelho do gráfico, há um crescimento com altos e baixos, mas há um crescimento da percepção de que a democracia é a melhor forma de sistema, né, melhor sistema de governo, né, em comparação com a ditadura ou com uma perspectiva de não definição sobre regime. Né, mas poderia haver aqui uma crítica, poderia haver uma dúvida se uma pergunta nominal sobre a democracia, de alguma maneira, não induz as pessoas a responderem positivamente. A única maneira de você checar isso é você usar outras perguntas, não é, na pesquisa que envolvam aspectos de contradição propriamente com o conceito democrático, sem usar propriamente, nominalmente, o conceito de democracia. Nós usamos isso em algumas dos surveys, não é? Com a ideia de o retorno do governo militar. O país seria bem melhor se os militares voltassem a governar, voltassem ao governo. Né? O país funcionaria melhor se não tivesse tantos partidos políticos dividindo a população. O que os dados mostram é que, ao longo do tempo, longitudinalmente, não apenas tem um crescimento da rejeição ao retorno dos militares ao poder, como tem também um crescimento da rejeição da ideia de partido único. Né? Enquanto o crescimento da adesão à democracia como valor ideal cresce ao longo do tempo, alguma coisa em torno de 17 pontos, alguma coisa de 17 pontos em 17 anos. Não é muito, mas é significativo, porque, num certo sentido, pula de metade dos entrevistados para alguma coisa que é um pouco mais que 2/3, mais que 66%. Não é pouca coisa, mas, em todo caso, não é um crescimento, digamos, extremamente significativo. Mas a rejeição ao retorno dos militares ao poder é mais forte. Ela cresce 22% no mesmo período, né? Ainda que tenha tido uma retração no momento do impeachment do Collor. O que aqui, num certo sentido, sugere que percepções que impactam a cultura política também dependem da conjuntura, né? Depende de circunstâncias. Então, num determinado momento, ainda que a adesão à democracia fosse alta, no momento do impeachment do Collor, algumas pessoas ficaram em dúvida. Alguns segmentos tiveram dúvidas se o sistema funcionava direito, estava funcionando bem, se a democracia dava conta. Né, nós tínhamos chegado em 93 a 68% da preferência pela democracia e cai ela cai nos anos seguintes, na sequência. Há uma certa ideia de que talvez o efeito da crise pode ter impactado a opinião. Né? Bom,
Em paralelo com a rejeição ao retorno dos militares, que é de mais de 22%, o rechaço à ideia de partido único também cresce, né? E aqui uma observação que é estritamente de ordem metodológica. Se vocês quiserem saber se a relação dessas diferentes curvas de crescimento é estatisticamente significante, tem que recorrer a alguns índices estatísticos para ver se é ou se não é. Todos eles são significantes. Eu usei várias coisas, inclusive o Q quadrado, mas, enfim, isso é apenas para indicar que não é aleatório, tem base, digamos assim, propriamente na racionalidade estatística, né? Bom, o gráfico seguinte muda um pouco de patamar. Ele é, num certo sentido, uma retomada da discussão anterior, mas ele muda de patamar, porque ele está mostrando o seguinte, não apenas a preferência pela democracia, a preferência da democracia como um ideal, um desejo ideal da população, mas ela envolve dois outros elementos que estão diretamente ligados, se vocês quiserem, lembrando do texto da Frances Hagopian, entre outras coisas, né, diretamente ligados a, por um lado, percepção do funcionamento das instituições e, por outro lado, como as pessoas se sentem satisfeitas ou não com o funcionamento do sistema democrático, com a democracia realmente existente, digamos assim, não apenas com a democracia como ideal, né? E aqui aparece esse elemento que eu acho que é uma coisa interessante para considerar do ponto de vista acadêmico. Eu queria que vocês registrassem isso, guardassem essa informação, porque nós vamos trabalhar mais sobre isso para frente, que é o seguinte, enquanto do ponto de vista da adesão ideal, tem essa curva que nós já tínhamos visto no gráfico anterior, que é relativamente alta, ela vai de um pouco menos de 50% de preferência pela democracia para praticamente 50%, né? A confiança nas instituições está situada num patamar abaixo, né? Entre 30% e 40%, e a satisfação com o regime realmente existente é muito menor, ou é menor. Quer dizer, essas três curvas indicam, quer dizer, do ponto de vista estatístico, se vocês quiserem, e, portanto, das consequências que isso tem para uma teoria empírica da democracia, significa o seguinte, essas três questões, elas não se cruzam, elas não estão cruzadas. E, ao não estarem cruzadas, elas, num certo sentido, comprovam que elas têm autonomia na percepção das pessoas, claro, na percepção dos entrevistados. Elas são relativamente autônomas. O fato das pessoas considerarem que a democracia como um ideal é necessária, é importante, tem adesão, não quer dizer que elas se sintam obrigadas por causa disso, nem a avaliar positivamente as instituições e nem necessariamente considerar que a democracia está dando os resultados que elas esperam. Quer dizer, uma das interpretações isso é uma coisa controversa, eu apresentei em alguns seminários internacionais, evidentemente tem polêmicas e tal, mas eu considero que isso é uma coisa extremamente importante, que significa o seguinte, o grau de percepção das pessoas comuns não é pequeno. Essa distinção de níveis é uma coisa benéfica do ponto de vista da avaliação da percepção de como as pessoas estão vendo, percebendo, sentindo o funcionamento do sistema. Essa distinção de níveis, né, distinguir, de alguma maneira tem um efeito. Bom, eu me baseei para fazer esse gráfico nos dados do Latino Barômetro, do consórcio Latino Barômetro, os dados das pesquisas que vão de 95 a 2002, que é uma aproximação importante, né? E onde a adesão normativa à democracia, no Brasil nós estamos falando, é sempre mais alta, né, mantendo-se em torno de aí entre 48% e 50%, quer dizer, metade da cidadania, praticamente, 48% e 52%. Os índices de confiança mantêm-se em torno de aproximadamente um pouco mais de 1/3, significando que mais de 65% desconfiam das instituições e os índices de satisfação com a democracia, propriamente com o regime realmente existente, são mais baixos, confirmando a hipótese segundo a qual os indivíduos distinguem o sistema na dimensão ideal ou na dimensão normativa e a dimensão pragmática. Bom, mas esses dados do Latino Barômetro têm uma limitação metodológica que é preciso levar em conta e que eu digamos, levei em conta nas pesquisas e na
na avaliação que vem para frente, que é o seguinte: o Latino Barômetro, no período que vai pelo menos de 95 a 2001, não faziam propriamente amostras significativas do conjunto da população, para tomar o caso do Brasil, do conjunto da população brasileira. As amostras estavam concentradas principalmente nas capitais, né? O que, num certo sentido, dá um desbalanço, porque uma coisa é a opinião das pessoas que estão nos grandes centros urbanos, que migraram para áreas mais sofisticadas do ponto de vista da metrópole, tem mais informação, tem mais serviços. Outra coisa é quem está nas cidades médias e pequenas, relativamente isoladas, e que por vezes não tem todo esse cabedal de... Bom, há uma discrepância, né? Qual é a discrepância? É que as pessoas nos grandes centros tendem a ser muito mais críticas do que as pessoas que estão nas cidades médias e pequenas no Brasil, e não só no Brasil. Então, isso, num certo sentido, poderia indicar que há uma certa distorção na linha, na direção de uma certa exacerbação crítica nos dados do latino, né? Por essa razão, eu repeti as questões na minha pesquisa de 2006, algumas das quais estavam no próprio questionário do latino, para ver como é que se comportava a confiança das pessoas em relação a dois aspectos da confiança no Brasil. Por um lado, a confiança propriamente interpessoal, entre pessoas, né? E por outro lado, a confiança específica nas instituições. Esse gráfico não é novo, eu acho que eu já tinha dado alguma informação para vocês alguma outra vez, né? Mas em todo caso eu chamaria atenção aqui para duas coisas, né, mais importantes. Primeiro, no que se refere à confiança interpessoal, há uma tendência das pessoas no Brasil só confiarem mesmo mais efetivamente na família, ou eventualmente alguma identidade de natureza religiosa. Amigo, vizinho, colega de trabalho ou pessoas desconhecidas, a maioria das pessoas, o grau de desconfiança é alto, né? Nenhuma confiança, pouca confiança na maioria das pessoas é mais de 76%, não é pouca coisa, é muita coisa, né? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente olha para as instituições, tem uma coisa óbvia aí. As instituições importantes do ponto de vista democrático, do ponto de vista da estrutura democrática, têm um alto grau de desconfiança, principalmente partidos, congresso, etc. Bom, governo. E as instituições que têm índices mais altos de confiança são as instituições mais hierárquicas do sistema democrático, particularmente Forças Armadas e Igreja, né? Bombeiros, eu acho que aparece aí como uma coisa meio excepcional, que, aliás, não é só no Brasil. Em todas as pesquisas sempre aparece com um diferencial de confiança muito alto, muito provavelmente porque é uma instituição percebida em que as pessoas se envolvem correndo risco, etc., para assegurar direitos e a vida das outras pessoas. Não é pouca coisa, né? Mas é um diferencial. Quer dizer, de alguma maneira está indicando que isso é mais explícito, mais visível nesta instituição do que nas outras. Então nos diz mais sobre o que não tem nas outras do que propriamente sobre o que tem nesta instituição, na chamada na Brigada do Fogo, o Fire Brigade, né? Ou nos bombeiros. Quer dizer, o fato de que tenha em muitos países muita confiança está indicando que tem um conteúdo desta confiança que está aqui, que não existe nas outras instituições.